Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui reunidos, congregados, em nome de Jesus, para buscar a tua face, ouvir a tua voz, aprender da tua direção. Fala conosco, instrui e dá-nos, ó Pai, sabedoria do alto, que o Senhor possa nos fazer conhecer o seu plano e estarmos preparados e apercebidos em todos os momentos. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. No capítulo de número 2, a partir do verso de número 12. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Podeis assentar. Vamos fazer aqui algumas revisões daquilo que já falamos. O livro do Apocalipse, conforme Jesus o disse a João, contém 3 partes. O que João viu no capítulo de número 1, o Cristo glorificado, entre os candeeiros de ouro, segurando, tendo as mãos as 7 estrelas. E as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. O que João viu foi a glória de Jesus Cristo, exaltado, triunfante, no meio do seu povo, controlando tudo e mostrando ao seu povo a sua glória, ocupando posição no centro entre as igrejas mencionadas. Porém, as coisas que são dizem respeito à presente dispensação, a dispensação da igreja, a era da graça, o intervalo, como vimos em outras mensagens, entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, quando Deus constituiu um povo dentre os povos, um povo que, diferentemente de Israel, não tem uma terra prometida aqui, mas tem por promessa, enquanto povo, o céu. Um povo que sua identidade, cidadania é celeste e que está aqui como peregrino, mas que anuncia a palavra da verdade, o evangelho da salvação e faz discípulos para o reino de Deus. As coisas que são dizem respeito a todo este período que vem desde a constituição da igreja até o seu arrebatamento, ao encontro de Jesus nas nuvens, quando o povo de Deus, a igreja, desaparecerá da terra, sendo daqui levada por Jesus Cristo antes que venha
a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, antes que o juízo acumulado na era da graça, detido no céu, venha sobre a terra. Então a igreja é arrebatada e encerra-se a dispensação da graça, a era da igreja, do Espírito, e vem a grande tribulação, na qual os gentios caem sob juízo de Deus. E haverá flagelos e pragas, e haverá guerras e mortes. E em meio a tudo isso, a nação de Israel se comoverá mais uma vez e voltará os olhos para aquele que eles contribuíram para estar na cruz há 2000 anos atrás. E eles então, no final da tribulação, verão vir o seu Messias, o Cristo glorificado, que virá com sua igreja para libertar Israel do jugo de seus inimigos e implantar o seu reino milenar. O ódio dos homens contra Deus na tribulação, por ausência da igreja, recairá sobre a nação de Israel, a quem Deus amou e escolheu durante o velho pacto. E por isso nações se ajuntarão contra Israel e oprimirão essa nação. E ela então vai se lembrar do seu Salvador. Mas nós estamos estudando o capítulo 2 do Apocalipse. O capítulo 1 trata das coisas que João viu, da glória do Cordeiro, da glória de Cristo, do Cristo exaltado, entre os candeeiros de ouro, que são representativos das 7 igrejas, tendo as mãos as 7 estrelas, numa nova apresentação que João não conhecera nos dias terrenos de Jesus, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã, seus pés como latão reluzente saídos de uma fornalha, sua roupa está lá como a de um sacerdote, com um cinto à altura do peito. E ele proclamando: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelo século dos séculos. Ali temos o que João viu na descrição tripartite do Apocalipse que Jesus mencionou. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O capítulo 2 e o capítulo de número 3 trarão as coisas que são a era da igreja, o que ocorre nesse tempo, nessa dispensação. E a partir do capítulo 4 virão as coisas que depois destas que são, depois da era da igreja, hão de acontecer. Quando a igreja então não estiver mais aqui, for arrebatada, e vier a grande tribulação sobre o mundo. Vimos que essas igrejas históricas, situadas na Ásia Menor, às quais Jesus destinou cartas por meio de João, e as cartas estão mencionadas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Essas igrejas, muito embora existissem no tempo e no espaço àquela época, elas representam algo maior, tanto pelo número de 7, que é um número simbólico que indica a plenitude, como pela expressão ao final de cada carta: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas as igrejas, como pelo fato de este livro ser do gênero profético, e portanto não faria sentido ficarmos reduzidos a algo que se localizou naquele momento histórico e não tenha nada a nos dizer hoje. Por isso nós entendemos que estas 7 igrejas são representativas de 7 modelos típicos que existiram e existem na cristandade em alguma medida. Entendemos que cada uma das que são mencionadas teve o seu tempo de hegemonia, de maior visibilidade, e a ordem colocada das cartas é cronológica quanto à história da igreja. Então, por exemplo, nós já estudamos a carta a Éfeso, e o que se diz dessa igreja em Éfeso, nós vemos que aconteceu na igreja, de uma maneira geral, logo depois da morte do último apóstolo. Ela retrata, essa igreja de Éfeso, o estado da cristandade no período imediatamente pós-apostólico. Pessoas se apresentaram como sendo apóstolos, sucessores dos que Jesus escolhera, que já haviam partido.
Mas esta igreja não os reconheceu como tais, porque entendeu que os apóstolos existiram como alicerce e fundamento da igreja, não para terem sucessores ou continuidade no tempo. Essa igreja era zelosa na doutrina, não podia suportar os maus, exercia a disciplina, aborrecia a obra dos nicolaítas, as quais Deus também aborrecia. Mas era uma igreja que tinha perdido o primeiro fervor. Não é que não o tivesse, mas havia perdido. Ela mantinha-se ativa, tinha obras, mas já não tinha a mesma intensidade da energia do começo, a energia espiritual, do amor a Deus. Depois dela vem a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. Depois do período apostólico, tivemos alguns períodos mais tranquilos, mas depois vieram as perseguições. E nessa igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como que foi morto e reviveu para confortá-la. Diz que ela era pobre, mas na verdade era espiritualmente rica, não lhe tece críticas. Mas adverte que estavam ali alguns que se diziam judeus, sem selo, mas eram sinagoga de Satanás. E eu adverti que nós vemos desde esta primeira igreja de Éfeso, passando pela de Esmirna, nós vemos já uma tendência para aquilo que veio a ser o catolicismo romano. Primeiro, os nicolaítas. Nicolau é um nome que significa aquele que vence a laicidade, o vencedor dos leigos, indicando assim qual era a intenção dos nicolaítas. Era a intenção de estabelecer uma elite, uma classe que tinha privilégios diante de Deus, uma diferença entre o clero e o laicato. A constituição de um sistema sacerdotal, como aquele que há no catolicismo. A igreja de Éfeso aborreceu a obra dos nicolaítas, assim como Jesus aborrecia. Aqui, na de Esmirna, nós temos uma tentativa, nós temos aqui uma tentativa de alguns que se diziam judeus sem selo, também trazerem um tipo de opressão para a igreja. Talvez seriam estes os judaizantes, que queriam misturar o cristianismo com o judaísmo. Eles não eram judeus de fato, eles queriam as tradições judaicas dentro do cristianismo, como aquelas que envolvem múltiplas cerimônias, hierarquia sacerdotal, mas eles eram sinagoga de Satanás, conforme a Bíblia o diz. Vemos, portanto, desde o começo, algumas tentativas em movimento para tirar a pureza da igreja. E essas duas coisas aqui não eram novas. Desde a época dos apóstolos, elas já existiam. Por exemplo, quem lê a carta de Paulo aos Gálatas, vai ver como ele fala contra os judaizantes que falavam da circuncisão como necessária à salvação, que guardavam as festas judaicas, embora dissessem crer em Cristo. O concílio de Jerusalém, mencionado em Atos 15, foi para a igreja exatamente reprovar como herético este movimento judaizante. Provavelmente aqui no tempo pós-apostólico seguinte ao de Éfeso, já eram outras formas de posições judaizantes quererem entrar, porque inicialmente queriam realmente, por exemplo, que cristãos se circuncidassem como condição de salvação. Mas depois houve novas formas judaizantes, como aquelas que terminaram por prevalecer no catolicismo, que fazem o batismo equivaler à circuncisão, dizendo que os não batizados na infância não são salvos, criando o sacerdote como aquele que pode oferecer sacrifícios. E aí imaginam que nascer do Senhor
há uma transubstanciação, no caso do catolicismo, do pão no corpo de Cristo, do vinho em seu sangue, e separados, Jesus morre sobre o altar, que é aquela mesa. E o padre, quando ergue a hóstia, está oferecendo o sacrifício de Cristo novamente a Deus. Daí a expressão sacrifício da missa. Nós tivemos tentativas realmente no começo de trazer as coisas como vinham do judaísmo para dentro do cristianismo. O autor da carta aos Hebreus mostra a impropriedade disso, quando ele fala que os ritos da lei eram sombras de bens futuros, não a imagem exata das coisas, que em Cristo o que nessas sombras se representava cumpriu-se, portanto não temos que manter estes sacrifícios e ritos. A primeira tentativa foi de trazer na versão ostensivamente judaica, mas depois tentaram trazer uma forma judaica mais vestida de aparência cristã. Jesus estabelecera o batismo mais adulto para o que se arrependia e confessava a fé. E eles agora já queriam que o batismo fosse para o infante, no catolicismo. Equivalente à circuncisão, marco da aliança com Deus e capaz de dar salvação ao pequenino, e os não batizados estariam fora dela. Nós vemos também que esta história dos nicolaítas, esse movimento que queria estabelecer uma hierarquia clerical, privilégios dos sacerdotes, por exemplo, o sacerdote no catolicismo, um fruto a longo prazo da obra dos nicolaítas, ele tem o poder de absolver e perdoar pecados que o homem comum não tem. Ele é aquele que oficia o culto a Deus em nome do povo, como se o povo não pudesse adorar a Deus senão através da sua figura. Há uma hierarquia especial. Quando ele administra o sacramento é miraculoso, na visão católico-romana. A água do batismo regenera, a água que ele benze vira benta. E ele tem um primado, uma superioridade. Veja como isso também existiu nos tempos apostólicos. Lá na epístola de João, a verdade, a segunda epístola, deixa eu ver se é a segunda ou a terceira. Na terceira epístola de João, diz assim no verso 9, só tem um capítulo: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procurou ter entre eles o primado, não nos recebe. Então já tinha essa pessoa que ali queria ter o primado, posição de superioridade. E ele era tão autoritário que no versículo 10 diz: por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós, veja só, contra os apóstolos, palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então, desde o começo, nós vemos que o inimigo procurou plantar a sua semente que leva ao joio dentro da igreja. A igreja de Éfeso aborreceu, rejeitou a obra dos nicolaítas. A igreja de Esmirna também rejeitou a blasfêmia dos que se diziam judeus sem ser, mas eram sinagogas de Satanás. Então nós vemos aqui que a fidelidade se mantinha a Deus. E essas coisas não encontravam lugar, embora se manifestavam em tentativas. E Jesus disse à igreja de Esmirna que ela teria uma tribulação de 10 dias. Como disse, há duas interpretações, uma de que foram as 10 ondas de perseguição que do Império Romano vieram sobre a igreja, sendo a última de Diocleciano, ou então os 10 anos de perseguição na época do governo de Diocleciano, que foi o tempo de mais intensa perseguição sobre a igreja. 10 anos de intensa perseguição. Mas Jesus conforta a igreja de Esmirna, diz: ser fiel até a morte, eu vou te dar o galardão. E agora nós entramos na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, pela ordem histórica, seria a igreja que vai encontrar Constantino. Porque depois de Diocleciano, virá mais um pouco adiante Constantino.
Na época de Diocleciano, o Império Romano foi dividido em várias lideranças. Havia até um que era Constâncio, pai de Constantino, que mesmo com a perseguição decretada por Diocleciano, ele já foi mais misericordioso com os cristãos. Na área que lhe pertencia como regência, não houve perseguição aos cristãos como nas outras áreas. E Constantino veio, filho de Constâncio, no início como regente também de uma parte do Império Romano, mas passo a passo ele foi tornando-se a única figura do império. E Constantino, ele se disse convertido ao cristianismo, mas nós temos muitas razões para crer que esta conversão não foi sincera. Ele promoveu guerras, matou parentes, matou aqueles que tinham outras lideranças no Império Romano para ter o poder absoluto. Constantino, ele só foi batizado na hora da morte. Não quis antes. E quem o batizou foi Eusébio da Nicodémia, que era um ariano, negador da divindade de Jesus. Constantino simpatizou com o partido ariano que negava a divindade de Cristo, perseguiu Antanásio, o grande defensor da Trindade, que durante seu governo viveu no exílio. Ele reverteu decisões que foram tomadas a partir do Concílio de Nicéia para disciplinar os arianos. Ele restituiu a posição destas pessoas que eram heréticas. E ele frequentava concomitantemente o templo cristão e o templo do Deus Sol, considerando que eram a mesma divindade. Constantino, no primeiro momento, encerrou a perseguição sobre a igreja. Ele fez coisas boas, no sentido de ter acabado com a perseguição. Influenciado pelos cristãos, ele acabou com a luta dos gladiadores. O aborto foi considerado um crime. A rejeição de crianças na infância que acontecia, os pais não queriam criar e soltavam elas em florestas para morrer. Aquilo ali também foi considerado uma coisa ilegal. Algumas coisas foram humanizantes, mas ele se considerava o bispo dos bispos. Convocou o concílio de Nicéia e considerava que tinha poder de convocar concílios da igreja. Se intrometia nas questões da igreja. E muitos gostaram da proteção que ele oferecia e aceitaram também essas intrusões dele no meio da igreja. Afinal de contas, ele devolveu templos que haviam sido tomados, bens que haviam sido confiscados, construiu lugares de culto que tinham sido derrubados durante a perseguição, e muitos viram vantagem em tudo isso, mas o preço foi muito alto, porque a igreja estava se unindo com a política de uma forma muito profunda, e estava se aproximando de um império que ainda tinha toda uma estrutura pagã, embora o seu líder estava se dizendo cristão, e começou a haver um sincretismo. Mais à frente, pessoas nesse novo império romano cristianizado foram forçadas a deixar o paganismo para serem, entre aspas, cristãs. E elas não o faziam por convicção e traziam o seu pensamento pagão para dentro da igreja, encontravam dentro da igreja uma forma de expressá-lo. E aí começou a haver uma mistura do paganismo com o cristianismo e surgiu o catolicismo, que é um cristianismo paganizado, ou um paganismo cristianizado. Pérgamo representa historicamente esse momento, considerando não como aquela igreja a quem a carta foi dirigida imediatamente pela mediação de João, mas considerando que ela representa nessa história aqui, dentro do esquema profético, ela retrata a igreja nesse momento em que a perseguição teria cessado, em que Constantino se apresenta numa aproximação com a cristandade.
E o catolicismo, como o conhecemos, vai lentamente se estabelecendo. Pérgamo vem de gamos, que quer dizer casamento, e per, que dá intensidade, como fosse muito casado. A igreja de Pérgamo é a igreja do casamento. Casamento aqui no sentido de casamento da igreja com o Estado. Casamento da igreja com o mundo. Casamento da igreja com ideias pagãs. Portanto, essa é a igreja que, diferentemente da de Éfeso, que não suportava os maus, nem aceitava os que se diziam apóstolos, que, diferentemente da igreja de Esmirna, que padeceu e sofreu com fidelidade, essa é a igreja acomodada, que entra nessa aliança com o mundo. E Jesus se apresenta a ela de acordo com o seu problema. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Meus irmãos, esta espada é a palavra de Deus, nós sabemos. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, ela sai da boca de Jesus. Em Hebreus 4 é dito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes. Lá em Efésios 6, diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E é dito que ela tem 2 fios, tem 2 gumes. Muitas interpretações têm sido dadas para isso, todas, a meu ver, igualmente válidas. Por exemplo, quando o pregador prega, atinge ele e atinge o ouvinte. Pregar a palavra de Deus só é algo adequado se ela tiver efeito, não só sobre o que ouve, mas sobre o que fala. Ela corta de lá e de cá. Também já se deu a interpretação de que os 2 fios é porque ela vai dividir crentes e incrédulos. A uns ela vai converter e a outros ela vai condenar. Mas tem um sentido que é menos especulativo, é mais diretamente bíblico. Acerca dessa espada com seus 2 fios, é que ela tem a função de cortar. Cortar no sentido de dividir. Olha o que é que diz Hebreus 4 e 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, e vai até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Se Pérgamo é uma igreja casada com o mundo, casada com o sistema, comprometida com a estrutura deste mundo, então a finalidade desta palavra é quebrar esse casamento, é separar o que foi inadequadamente unido. Então Jesus diz: eu sou aquele que tem a espada de 2 fios. Eu sou aquele que divide. Vocês estão numa aliança com o mundo, mas eu sou aquele que separa. Então, e separa com a palavra de Deus. A Bíblia diz, na oração lá de João, capítulo 17, que Jesus fez: santifica-os na tua palavra. O que é santificar? Separar. Separa-os na tua palavra. Tua palavra é a verdade. E esta palavra é que nos separa do mundo. Temos que ser fiéis a ela. E assim estaremos numa relação de tensão e não de casamento com o mundo. Conheço as tuas obras, diz no versículo 13. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O termo habitar aqui não tem um sentido apenas regional, de estar lá. Habitar é no sentido de moradia. É que aquela igreja estava acomodada, estava habitando lá, onde estava o trono de Satanás. A expressão é para designar uma reprovação. Eu sei onde é que tu estás acomodada, onde tu está se sentindo bem, sentindo em moradia. É onde está o trono de Satanás. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, ainda havia fidelidade. No sentido de haver crente, ainda havia algum zelo. Como eu disse, é o princípio do que vai ser o catolicismo, mas ainda não é o catolicismo romano constituído, como veio a ser lá pelo século VI, VII. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu quero que você preste atenção que durante esse tempo não estava havendo perseguição. A menção a Antipas é no passado. Diz assim: não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, era coisa passada. Minha fiel testemunha, o qual foi morto, no passado, entre vós, onde Satanás habita. Portanto, se está aqui evocando um tempo de fidelidade que há pouco existira durante a perseguição, para que eles acordem da comodidade que estão passando a subir naquela região, naquela localização onde Satanás habitava. Vamos entender um pouco por que Jesus disse isso. A Babilônia, irmãos, ela surgiu com Nirode, que foi um descendente de Noé, através de Cão, aquele filho de Noé que foi amaldiçoado. Lá em Gênesis 10, 8 diz: e Cuxi gerou a Nimrode, e este começou a ser poderoso na terra. Nimrode foi aquele que primeiramente tentou estabelecer algum império, alguma dominação ampla. Que no caso, ele procurou sediar na região de Babel, onde ele fez a torre, onde ele queria mostrar a imponência humana contra Deus. E ali houve o juízo e a confusão das línguas. Nimrode, ele tornou-se poderoso e queria ser visto como divino naquele tempo. Ele é, digamos assim, o pai do que veio a ser a Babilônia. Era casado com Semíramis. E Semíramis tinha um filho chamado Tamuz. E ela criou uma história mentirosa, provavelmente sabendo da promessa do Evangelho em Gênesis. A promessa era de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas seria ferido de alguma forma no calcanhar. E ela criou uma versão do Salvador. Ela disse que seu filho Tamuz havia sido morto por um javali e que havia miraculosamente ressuscitado. E promoveu o culto a Tamuz. E um dos primeiros objetos idólatras, ou de idolatria, era a representação de uma mulher com uma criança no colo. Semíramis com Tamuz, bebê. Isso apareceu no Egito, com Ísis e Horus. Isso apareceu na Grécia, com Afrodite e Eros. E isso apareceu em Roma, com Vênus e o Cupido. Era o culto à mulher com a criança no colo. Os seguidores daquela religião que ela estava criando chegaram a ter uma Semana Santa, onde eles levavam um objeto representativo de Tamuz, como se estivesse morto, para chorar pela sua morte e depois comemorar a sua ressurreição, como a Semana Santa católico-romana. Lá em Ezequiel, a Bíblia diz, no capítulo de número 8, versículos 13 e 14: e disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Chorando a Tamuz, era a Semana Santa, Babilônia. O símbolo de Tamuz era o ter, porque era a primeira letra do seu nome, o Tau, que é um ter curvo. E o culto a Tamuz implicava na veneração do Tau, como no catolicismo tem a veneração da cruz. Interessante que os católicos carismáticos usam o Tau no pescoço, aquele cordãozinho e aquela cruz que é um T assim, curvo, na parte de cima. Então ali nós tínhamos a religião da Babilônia, com a idolatria a Semíramis e a Tamuz.
Lá em Jeremias 44, alude-se ao culto a Semíramis. Ela é apresentada sendo chamada de a Rainha do Céu. Título que hoje se dá no catolicismo romano a Maria. Tamuz virou o Baal, cujo culto Jezabel introduziu em Israel. Portanto, Semíramis tinha muitos nomes, e Tamuz também. O paganismo embrionário estava ali, na casa de Nirode, mas adquiriu várias versões em várias partes do mundo. Na Babilônia se promoveu este culto, e o culto na Babilônia era um culto de mistérios, de ocultismo, envolvendo astrologia, envolvendo esoterismo. E quando os medo-persas destruíram a Babilônia, venceram a Babilônia, os sacerdotes da Babilônia fugiram, levando os utensílios dos seus cultos, os seus paramentos, tudo que era para as suas celebrações e cerimônias, eles fugiram e foram para Pérgamo. Isso é histórico, irmãos. Pérgamo se tornou a cidade dos cultos. Não havia comércio lá que fizesse daquela cidade uma grande cidade. Ela se destacava por uma biblioteca com aproximadamente 200 mil livros, alguns acham, e por vários templos e muita religiosidade vinda de toda parte. Maximamente a religiosidade que existia na Babilônia. Ela se tornou a capital da Ásia. E mesmo quando o Império Romano dominou Pérgamo, fez de lá um centro administrativo para aquela região. Colocou aquela região como centro de um espaço maior. Os sacerdotes babilônicos que foram para Pérgamo, depois chegaram à Península Itálica e se estabeleceram em Roma. E Roma passou a ser o lugar dos cultos de mistério e esoterismo proveniente da Babilônia. E lá começaram a proliferar deuses e cultos de todo tipo, formando o panteão de deuses. Interessante que a cidade de Roma foi chamada de cidade saturnina. Saturno era um dos nomes de Tamuz, que quer dizer mais ou menos mistério, misterioso. Roma era a cidade dos mistérios. E a Babilônia mística, a falsa igreja, que mais adiante veremos no Apocalipse, é chamada de Babilônia e disse que nela está escrito mistério. É a falsa igreja. Pois Roma era a cidade saturnina. O culto ali ao deus Saturno se intensificou a ponto de eles acharem que o latim, que era a língua falada naquela região, ser a língua mais adequada para o culto, ser uma língua privilegiada para o culto. Daí porque passaram a chamar a língua de lá de latim. Latim vem de uma palavra que quer dizer o que jaz escondido. Para a gente ter uma ideia em português, de latim, da mesma raiz de latim vem latência, o que está em latência, o que não está manifesto, está ainda em estado escondido. E no catolicismo também. A Bíblia só poderia ser lida em latim. O culto, a missa, na Idade Média, só poderia ser celebrado em latim, como se esta língua tivesse algum privilégio para o culto. E também chegou o culto ao Deus Vaticano naquela região. Vaticano é uma palavra que quer dizer oráculo. Daí vem a palavra vaticinar, que é predizer ou assegurar uma coisa. Os sacerdotes do Vaticano, do Deus Vaticano, eram considerados infalíveis, inerrantes. A região onde eles tinham o seu culto e eram consultados, depois foi transformada por Calígula num jardim, depois Nero colocou lá um circo, e depois Constantino constituiu lá a primeira Basílica de São Pedro. Que é onde está o Papa, que se diz infalível.
Quando, na unificação da Itália, o Papa perdeu os territórios pontifícios, mais adiante, no Tratado de Latrão com Mussolini, Mussolini deu a região do Vaticano para o Papa. E virou um Estado independente, Vaticano, o nome de uma divindade pagã. Mas essa religiosidade pagã, proveniente da Babilônia, não chegou direto em Roma. Ela passou por Pérgamo. Ela ganhou força em Pérgamo. Por isso que é dito, eu sei onde tu estás. É onde está o trono de Satanás. E é lembrado aqui Antipas como uma fiel testemunha que resistiu a esta obra satânica que estava ali, esteve disposto a morrer. É como se Jesus estivesse querendo lembrá-los de que o Império Romano os havia perseguido. E muito embora o novo imperador se dissesse cristão, embora nós vemos que ele não está aqui como um legítimo cristão, pelo que dissemos, o Império Romano mantinha sua estrutura pagã, e se envolver com o Império Romano naquela circunstância, em sua estrutura, teria que ser uma coisa muito vigiada, porque o paganismo iria entrar dentro da igreja. Antipas, literalmente, quer dizer contra tudo. Contra tudo. Esse Antipas aqui era aquele irredutível, a fiel testemunha. Não aceito nada que venha disso aí. Não aceito nem uma unha no Egito, como disse Moisés. Contra tudo. E lembra também Antanásio. Porque Antanásio, em razão de Constantino ter favorecido ao partido ariano, teve que viver no exílio, perseguido por Constantino. E quando uma vez chegaram a Antanásio e disseram: Antanásio, muda a tua perspectiva, muda a tua opinião, porque o mundo inteiro está contra Antanásio. Ele disse: então Antanásio está contra o mundo inteiro. E surgiu a expressão Antanásio contra o mundo. Quando um crente é irredutível, se diz: esse daí é um Antanásio contra o mundo. Porque ele não abriu, porque ele não cedeu. Mas Antipas também pode ser visto de uma outra forma. O termo papa vem do grego papas, no plural, e Antipas pode ser uma contração, antipas, antipapas, contra a hierarquia clerical que veio favorecer a uma liderança monocrática dentro da cristandade católica, encabeçada pelo Papa. Antipas é o antipapas, que não aceitou isso, que não aceitava isso, que resistiu e que foi morto. E aqui é dito no versículo de número 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vamos nos lembrar aqui do que fez Balaão e de Balaque. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel, porque achava que Balaão era uma espécie de encantador. Se ele amaldiçoasse, a nação ficava amaldiçoada. Mas Balaão disse: olha, contra este povo não vale encantamento. Toda vida que ele queria amaldiçoar Israel, abençoava. Saía da sua boca uma bênção. Ele disse: contra Israel não vale encantamento. Contra essa nação aí, não vale maldição. Mas aí Balaão disse a Balaque: mas eu tenho aqui um conselho, para tu fazer esse povo desagradar a Deus, aí Deus vai punir o povo. Leva mulheres moabitas para seduzir o povo, levá-la à prostituição, e depois elas vão fazer o culto delas aos ídolos e chamá-los para comerem da carne sacrificada aos ídolos. E assim aconteceu, e houve realmente o juízo de Deus sobre a nação, porque caiu na sedução das mulheres moabitas, e se prostituíram, e comeram do que era sacrificado aos ídolos. Quando Jesus diz que tem contra essa igreja o fato de entre eles lá daquela igreja haver quem segue, haver alguns que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, Jesus está advertindo aquela igreja contra a sedução. Ou seja, é muito sedutor essa situação agora. Constantino se diz cristão, a perseguição acabou, os templos estão sendo restituídos, os destruídos estão sendo reconstruídos, a igreja está recebendo favores, mas cuidado, porque Constantino está dizendo que é o bispo dos bispos, porque Constantino está favorecendo ao partido ariano, porque para ele não há diferença entre o culto a Deus e o culto ao Deus Sol, porque aqueles pagãos que para adulá-lo estão virando cristãos, estão vindo com o seu paganismo para dentro. Cuidado, porque com esses privilégios que estão vindo, está vindo também a semente da corrupção, é uma sedução. Cuidado com aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque como fazer para seduzir o povo de Deus e levá-lo a comer carne sacrificada aos ídolos. Cuidado que vocês podem estar começando a tender para a idolatria. É a doutrina da sedução, a de Balaão. Interessante que quando houve essa união, esse casamento da igreja com o império, tiveram os grupos que nós consideramos anabatistas, como os donatistas, por exemplo, que não aceitaram essa união da igreja com o Império Romano, com o Estado, mas tiveram também aqueles que não se desvincularam oficialmente da igreja, mas estavam desagradados com aquilo ali, e se dedicaram à vida monástica, foram para o deserto, eram os chamados pais do deserto. Surgiu uma igreja no deserto, aqueles que não queriam viver naquele mundanismo que a igreja estava entrando, mas que também não quiseram se desvincular da igreja maior. Então eles preferiram a vida monástica e se recolheram para o deserto, e houve aí um grande ímpeto no movimento monástico. Nesse primeiro momento, muitos desses homens eram servos de Deus. Eles foram ao deserto porque tinham medo de, desvinculando-se daquela igreja oficial, estarem traindo a igreja. É como se eles fossem para o deserto esperando que Deus fosse fazer alguma coisa por aquela cristandade, mas eles queriam se manter puros e se recolheram ao deserto. Obviamente a estratégia não foi boa, porque era uma fuga, mas muitos deles eram fiéis. Por isso que Jesus diz: vocês ainda têm entre vocês aqueles que retêm o meu nome, aqueles que não negaram a fé. E eu diria que esse Antipas aqui é uma representação dos anabatistas, dos antipapas, que ficaram ali no meio da coisa, mas sem compactuar com ela. Estavam não recolhidos ao deserto, mantiveram-se nas cidades, mas romperam com a igreja oficial, que não estava sendo fiel àquilo que aprendera. No versículo de número 15 diz assim: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Note, o que tentou se estabelecer na época da igreja de Éfeso e na igreja de Esmirna sem conseguir, agora está conseguindo em Pérgamo. Jesus diz que tem lá dentro dela, daquela igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, que estão com um discurso sedutor. Ele diz que também tem dentro dela os que retêm a doutrina dos nicolaítas, já estava lá. Agora não são resistidos, estão lá dentro. Os nicolaítas que queriam uma hierarquia clerical. E a partir desse momento a igreja vai se espelhar no Império Romano. E o Império Romano tinha uma estrutura hierárquica muito profunda, muito burocrática, que culminava com o imperador. E a igreja agora começa a ter, além de presbítero e bispo, que já tinha assimilado numa época anterior uma divisão não bíblica, além de ter a distinção entre presbítero e bispo, ela começa a ter
aquelas coisas que vão conduzindo na direção do Papa, que levaram aquelas hierarquias maiores, como arcebispo, cardeal, até chegar no papado, o patriarcado em Constantinopla, outros títulos, outras apresentações hierárquicas começam a aparecer agora por causa da doutrina dos nicolaítas. Mas eu quero que você observe uma coisa. Vamos ver uma diferença aqui quando se fala dos nicolaítas em Éfeso e quando se fala em Pérgamo. Lá em Apocalipse 2, diz assim no verso 6, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas. Note, obras. Mas agora vamos ver o que é que diz aí em Apocalipse 2 e 15. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. No início eles não tinham uma doutrina de hierarquia, eles tinham uma ambição. No início você não tinha a doutrina dos nicolaítas, você tinha a obra dos nicolaítas. Eram pessoas querendo ficar numa posição de primado, de superioridade, mas elas não tinham toda uma justificativa teórica para isso, elas tinham a ambição. Mas a prática deles foi buscando justificação teórica, e aqui já era uma doutrina. Isso mostra, irmãos, que o caminho do catolicismo não pode ser o nosso. Qual é o caminho do catolicismo, pastor? É que eles acham que a doutrina deve ser formulada a partir da tradição. Para a Igreja Católica, a interpretação a ser dada à Bíblia é aquela que possa convalidar a tradição da Igreja, o que a Igreja já vem fazendo desde muito tempo. Para nós é o contrário. A interpretação da Bíblia não é para convalidar as práticas, a tradição da Igreja, é para julgar. A Igreja é que tem que ser avaliada pela Bíblia, e não a Bíblia legitimar a Igreja. Daí a expressão reforma, que quer dizer recolocar dentro da forma. Examinar a Escritura, ver qual é a doutrina, ver onde a Igreja está fora e trazê-la de volta para a forma. Mas o catolicismo entende que o que ele já vinha fazendo tem que virar dogma. Passaram muito tempo dizendo que Maria era imaculada, e depois vem um concílio e diz que ela é imaculada, embora isso não tenha base bíblica nenhuma. Alguns começam a batizar a criança, e lá depois a prática já tem um certo tempo, então se consolidou na tradição, tem que encontrar uma justificativa na Bíblia, ou justificativa na autoridade do Papa, que não precisa da Bíblia, e vira um dogma. Então no início havia a obra dos nicolaítas, a prática, e essa prática virou doutrina. É exatamente o caminho do catolicismo, a tradição vira doutrina. Para nós é o contrário, começa pela doutrina e depois vai para a prática. Para nós, a gente lê a Bíblia, aprende a doutrina e vamos praticar, de acordo com a doutrina, de acordo com a Bíblia. Para o catolicismo, aquilo vem sendo praticado, então vira doutrina. Foi o que aconteceu, as obras dos nicolaítas eram repudiadas no começo, mas elas foram crescendo, ganhando discípulos, formulando então eles teorias para justificar aquilo que já faziam, a ambição que tinham, e virou uma doutrina. A doutrina não pode vir da prática, a doutrina tem que vir da Escritura Sagrada. Não pode virar doutrina simplesmente o que está sendo praticado, mas nós temos que praticar o que é verdadeiro, segundo a doutrina que está na Bíblia. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aqui nós também temos um princípio importante, irmãos. Jesus diz que vai combater os hereges com a espada, que sai da sua boca, com a palavra. A Igreja Católica combatia os que ela considerava hereges na Idade Média com a espada física mesmo, matando. Mas nós combatemos a heresia com este livro aqui, irmãos. Nós não ferimos ninguém, nós não coagimos ninguém, nós não flagelamos ninguém, não condenamos ninguém à fogueira. Nós combatemos heresia é com essa espada, não com aquela de metal. É com a palavra. Jesus disse, eu vou aí, vou batalhar com eles com a palavra, com a espada que sai da minha boca. A Igreja Católica matou não sei quantos servos de Deus, em nome de combater a heresia, o que já mostra que ela é falsa. Porque se combate a heresia com a palavra, não com a espada física.
para os irmãos terem uma ideia, irmãos, do resultado do catolicismo ter feito o casamento da igreja com o Estado. Sabe como é que funcionava a Inquisição? A Inquisição condenava uma pessoa por heresia, mas os padres não matavam a pessoa, não. Eles entregavam para o Estado matar. Eles diziam, não, a igreja não pode matar ninguém, não. Mas a igreja pode condenar como herege e dar a sentença, sendo que quem vai fazer são os príncipes aí, os magistrados. Eles achavam que não cabia à igreja sujar as mãos com sangue de ninguém, mas condenavam a pessoa como herege e entregavam para as autoridades matarem. É o casamento. A gente condena como herege ele, e vocês fazem a parte de vocês aqui nessa aliança. Vocês matam, porque a gente não quer sujar as mãos, não. Que hipocrisia! O Papa João Paulo II fez um pronunciamento aí um tempo, aí disse assim, que queria pedir perdão se algum católico romano, como se ele não soubesse com certeza, tivesse sido responsável por perseguição, morte de pessoas, por heresia, durante a Idade Média. Os jornais correram para publicar. Está vendo como esse Papa é bom? Está pedindo perdão. Ele não pediu perdão pelo que a igreja fez, ele pediu perdão por aquilo que algum católico fez, ou seja, um príncipe católico. Como quem não está admitindo, a igreja não matou, não. A igreja entregou para eles. Condenou como herege, isso aqui é um herege, agora vocês fazem a parte de vocês. Foram eles que mataram. A igreja não mata ninguém. É o cume da hipocrisia. Irmãos, isso aconteceu com os judeus também, sabia? Olha como a coisa se repete. Veja aí João capítulo 18, veja a crucificação de Jesus como foi. João 18, a partir do 28. Olha o que é que os judeus fizeram. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, que era o sacerdote judeu, para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Já pensou, levaram Jesus para uma audiência para ele ser crucificado, né? Mas eles, não vamos entrar não na audiência, porque a gente tem que lavar a mão aqui, não pode se sujar e tal. Aí continua. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o, pois, e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer, porque os romanos é que matavam em cruz, né? Ele não foi morto pelos judeus por apedrejamento, mas pelos romanos em cruz. Mas nós que os judeus estão dizendo, não, a gente não pode matar não, é você que tem que matar. A mesma coisa que a igreja romana fazia, condenava da Inquisição e mandava para o Estado matar. Mas nós combatemos a heresia, irmãos, é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. E aqui diz, no versículo de número 17, o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esta promessa tem a ver com o que foi dito antes. O que é que Balaão fez? Aconselhou Balaque a pôr tropeços para os filhos de Israel, seduzindo o povo para a prostituição por meio de mulheres moabitas, para que comessem a carne sacrificada aos ídolos. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele vai comer do maná escondido, irmãos. Aquele que vencer vai comer do maná escondido. Interessante que o maná escondido era aquele que era guardado dentro de um vaso de ouro, lá por Arão. O maná que vinha todo dia, não servia para outro dia, ele ficava ruim. Mas esse maná que era guardado especificamente pelo sacerdote, ele não apodrecia. Todas as coisas deste mundo perecem, as falsas doutrinas são modas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vai comer do maná escondido. E vai receber uma pedra.
aí é para contrastar com a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas queriam uma hierarquia clerical, sacerdote leigo, sacerdote com privilégios diante de Deus. E nós devemos nos lembrar que o sacerdote tinha aquelas pedras, Urim e Tumim, as duas pedras sacerdotais. E aqui Jesus está dizendo, olha, aquele que vencer não vai comer comida sacrificada aos ídolos, não, vai comer o maná escondido. E aquele que vencer não vai ter esse sacerdócio aí, desses que estão inventando, não. Vai ter o sacerdócio espiritual, vai receber a pedrinha branca. E só sabe o que está escrito nela o próprio Cristo que está dando e a pessoa que o recebe. Meus irmãos, o catolicismo criou a ideia de que o sacerdote absolve, perdoa pecados, transubstancia a hóstia, faz uma água virar benta. O sacerdote tem privilégios e que a pessoa comum não tem. Mas Jesus está dizendo que para cada crente vai ter uma pedrinha branca. Cada crente é especial. Cada crente é especial diante de Deus. Não é só sacerdote católico, não. Cada crente, o que vencer, vai ter uma pedrinha branca. E tem uma coisa que eu tenho para você e não tenho para mais ninguém, Jesus está dizendo. Tem um nome escrito nela que só o que recebe é que sabe. Portanto, aquele que vencer comerá o maná escondido. E Jesus lhe dará uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O catolicismo é a grande Babilônia do Apocalipse. Suas estacas se estabeleceram aqui. Mas nós somos antipas, nós somos antipapas. Nós somos contra tudo que vem desse ambiente. Que sejamos fiéis, irmãos, a Deus. Que não tenhamos o casamento com este mundo, onde habita Satanás, mas que sejamos fiéis ao Senhor e à sua legítima palavra. Vamos ficar de pé. Damos-te graças, ó Deus, pela tua palavra que nos orienta, nos guia, nos mostra a tua verdade. Que o Senhor a aplique a cada um que está aqui e nos mantenha fiéis e alertas para a tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, nesse momento. Eu queria perguntar, antes, porém, se alguém aqui que diz, pastor, eu não sou crente, eu não tenho certeza da salvação, eu não sou um crente evangélico, não entreguei a minha vida a Jesus, de uma forma definida e resoluta, mas eu quero nessa noite entregar meu coração a Cristo. Se você quiser tomar essa decisão, eu quero orar por você. Levante a sua mão, onde você estiver. E nós vamos orar hoje aqui por tua vida. Se houver alguém, abra o coração para o Filho de Deus entrar. Amém.